Então é isso que o capítulo 4 mostra. Vamos avançar. Outro detalhe que o capítulo vai mostrar é isso aqui. Ó. Havia ali dois elementos para se dar o perdão. Duas coisas aconteciam para proceder à expiação. A palavra expiação é uma palavra bonita, né? A palavra expiação significa tirar a culpa. Tirar a culpa. É daí que vem a palavra. Não, tirar a culpa. Expiação significa tirar a culpa. Então, olha só. Para Deus perdoar a pessoa ali no ritual do santuário, você pode perceber que acontecia duas coisas. Olha lá. Primeiro, o pecador precisava trazer a vítima e imolá-la. Estão aí nesses 4 casos, está mostrando aí, né? Versos 2 a 4, 13 a 15. Então, o pecador trazia a vítima e imolava a vítima. Isso significava que a morte do cordeiro, a morte da vítima. E o segundo seria a ministração do sacerdote. Você percebe que em todos os casos tinha isso. Mesmo que o sacerdote não entrasse no lugar santo e oficializasse apenas no pátio, mas precisava do trabalho do sacerdote, seja lá dentro ou seja aqui fora. Então era através de dois elementos que o perdão era dado. Era através de dois elementos que a expiação acontecia. A morte da vítima e a ministração do sacerdote. E isso aqui tipificava o quê? O que tipificava? Olha lá. O mesmo trabalho lá na frente. A morte da vítima, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É a própria morte da vítima. E a ministra está com sono aí, Igor? Dá uma levantada aí, meu irmão. Tá, levanta do que dorme, né? Desabinha. Não, calma. Lavar o rosto, orar ali na sala do pastor Wilson. A ministração de Cristo no santuário celestial. Então vamos lá. É o seguinte, ó. Para que o perdão seja dado para o ser humano, para que você seja justificado, para que você seja perdoado, é preciso ter duas coisas. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o seu trabalho no santuário celestial, a ministração do santuário. Não que a cruz em si ela seja ineficiente, pelo contrário. Mas por que precisa dos dois? Vou dar um exemplo para você. Quando você entra no avião, o que é mais importante no avião? As asas ou as turbinas? Os dois. Os dois. Sem o outro, não sobe. As asas ou as turbinas? São as asas ou são as turbinas? São os dois. Então aqui, ó, para que a expiação ocorra, para que o perdão dos pecados ocorra, o que é preciso ocorrer? Os dois. A morte da vítima, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e sua ministração no santuário celestial. Isso significa que a cruz de Cristo foi ineficiente por si mesmo? Em hipótese alguma. Então o que aconteceu? Na morte de Cristo, nossos pecados foram o quê? Pagos. E a salvação foi garantida. Amém, irmãos? Amém. Cristo morre na cruz do Calvário e ele diz lá, está consumado. No grego é tetelestai, está consumado. Quando Cristo fala, está consumado, eu vou pregar dia 30 aqui, sabe? Eu não sei se eu vou pregar esse sermão, mas eu sei que é um sermão sobre a cruz de Cristo. Vamos combinar um negócio aqui, hein? Quando eu fazer o apelo, todo mundo vai pra frente, hein? Chorando. Certinho. Vamos chorando, leva a esposa chorando, tudo certinho. Vamos? Você sabe que eu falo isso? Eu lembro de um pastor que ele passou isso com a esposa. Eu combinava quando eu fazer o apelo, você se levanta. Ela era a primeira a levantar. Talvez faça isso para motivar os outros, né? Motivar o pessoal lá. Uma estratégia evangelista. Evangelismo isso aí, irmão. Isso da esposa, né? Esposa, mano. Aqui comigo. Então, talvez eu pregue esse sermão, talvez eu pregue outro sermão. Mas assim, quando Cristo falou, está consumado, ali tem muita coisa envolvida naquelas duas palavras. Né? Ali tem uma teologia inteira, a tal ponto que a senhora White escreve um capítulo inteiro no Desejo das Ações só com essas duas palavras. É o capítulo está consumado, no desejado. Né? E a senhora White ali, ela se aprofunda na teologia. E ali Cristo ele diz tetelestai no grego, né? No grego é tetelestai. Essa palavrinha aqui. Vocês vão ter grego semana essa pergunta. Amém. Não sei se vocês vão falar amém, não. Muita misericórdia. Tetelestai. Amém para voltar, né? Depois. É. Tetelestai. Tetelestai. Tetelestai significa está consumado. Ou então está pago. Essa palavra aqui
Essa palavra é um termo usado no meio comercial. Então, por exemplo, se você era um comerciante, aí você vendeu lá uma gaiola para a pessoa, aí tinha um carimbo, aí você colocava assim, ó, tetelestai, tá pago, tetelestai, tá pago. Cristo usou a mesma palavra no mundo comercial. Ele olhou para Deus Pai e falou, está pago, paguei o preço, tá? Paguei o preço. Quando Cristo falou isso, ele garantiu 100% que os nossos pecados foram o quê? Pagos. Então você, se aceita Jesus como Salvador, você não deve mais o quê? Nada. Acabou. Isso tem que falar para a moça lá, que não está se perdoando. É isso que tem que falar. Cristo pagou tudo, acabou. Não tem que falar nada. Não tem que fazer nada. Acabou. Não, mas eu não tenho que fazer nada, poxa. Não sei se vocês perceberam, não é à toa que o pai do filho pródigo não deixa ele nem falar nada. Aí ele, não, peraí, só um minutinho, peraí. Pai, pequei quando você... Sai, irmão. Não, pera, pai, sai, senhor. Não, pai, peraí, pai, eu escrevi o texto, cala a boca, mano. Não, pera. Faz a festa, contrata a banda, já traz o churrasco aí, traz o pessoal. Mas, cala a boca. Se falar, estraga. Tem que apenas o quê? Aceitar, poxa. Já tá pago o negócio, cara. Tá pago. Fica quieto, miserável. Já tá pago. Você entendeu a questão da salvação? A questão da salvação a gente não tem que falar nada. Se falar o quê? Estraga, poxa. Tem que fazer o quê? Aceitar. É de graça. Rapaz, que mensagem, poxa. Que bênção, rapaz. Isso aqui deveria fazer a gente pular o quê? De alegria, cara. Isso aqui que bênção. Vou ser sincero para vocês. Esse é o problema da igreja adventista. Não entender a questão da salvação. É por isso que quando aí vai para lá, vai para cá, negócio meio envolve. Acho que eu já falei para vocês a mensagem da Odisseia. Falei já? Não, isso não vou falar hoje, não vai levar. Eu falo depois, eu vou falar. Mensagem da Odisseia. Vai aí logo. Acho que já falei, né? Não falei? Vai logo. Fala o cara e fala assim. Até acordou. Vai. Até acordou os meninos. Não, vou falar, é 5 minutos eu levo para falar isso. Pode ser nada. Pode ser? Tá bom, vai ser bom de quarta-feira, tá? Acordou os Abre aí, meninos. Apocalipse capítulo 3. Tô vendo que a gente não vai terminar isso aqui. Não, esse aqui é 5 só 3 dias para terminar, porque tá meu. É esse, outro e o outro. Tem números, Deuteronômio ainda pela frente. Vamos lá. Apocalipse Apocalipse capítulo 3. 1, 2, 3. O problema da igreja adventista sétimo dia é compreensão da justificação pela fé, a salvação. Nós temos um sério problema de legalismo, mas um seríssimo problema de legalismo. A gente pensa que a gente tem que fazer alguma coisa para ser salvo. O Sr. White escreveu isso em torno de 1840 e pouco, lá, né? Vocês não tiveram história do adventismo ainda? Ele escreveu isso, né? Porque a igreja, no início da sua história, começou a dar uma forte ênfase em relação à lei. Lei. Ela escreve assim, ó, estamos áridos como os montes de Gilboa, áridos, seco, lei. Não que a lei não fosse importante, lógico que é. Fomos chamados, tirados das trevas para levantar a bandeira dos 10 mandamentos, etc. Mas o problema é o foco na lei divina com o meio de salvação. É o problema do legalismo. Tá? Vocês se lembram lá do jovem rico? Quando ele chega diante de Jesus, a primeira coisa que ele fala qual que é? Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha aí o problema. Então a gente pensa, tem que fazer alguma coisa. Se não fizer, perde. E ao falar isso, é lógico. Não estou falando que a gente não tem que obedecer. Não é isso. Que é o mesmo argumento que Paulo usa em suas epístolas. Quando Paulo fala assim, se é pela graça anulamos a lei pela fé, como é que Paulo termina de escrever? É isso que eu estou falando. Né? Paulo, de maneira nenhuma. Ele usa a palavra forte lá, meganoito. A expressão meganoito, ela é usada 6 vezes na carta aos Romanos, no grego. Por isso que é importante estudar as línguas bíblicas, hebraico, grego, porque aí tem uma compreensão melhor. Meganoito, está no grego. Meganoito.
De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nega não. Ele usa 6 vezes essa expressão. Essa expressão é muito forte. Tem um pastor que está estudando com o pastor Clodoaldo, doutorado na UAP. Ele está fazendo a tese doutoral só em cima dessa palavra. Nega não. Tese doutoral só em cima de nega não. Então Paulo diz, de maneira nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Aí Paulo fala, significa que só porque aceitamos Jesus como Salvador, não tem que guardar a lei? E não é isso que eu estou falando. Então eu estou usando a mesma expressão de Paulo. Não é isso que eu estou falando. Tá? Só estou dizendo que as coisas devem ser colocadas, os pingos devem ser colocados nos is. As coisas devem ser colocadas nos seus devidos lugares. Primeiro eu sou salvo por Jesus Cristo, e como consequência da salvação, é aí que eu faço o quê? Eu guardo a lei. Eu não guardo a lei para ser salvo. Eu guardo a lei porque eu já fui salvo. Okay? É assim que começam os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Já que eu te salvei, isso. Mas primeiro eu te tirei de lá. Então, vamos lá, problema da igreja adventista. Carta da igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 14. Aonde da igreja de Laodiceia escreve estas coisas, diz o amém. Isso aqui é um observo. Cada verso aqui é um sermão. Verso 15. Aqui, então é o seguinte, imagina a igreja adventista como se fosse. Isso aqui é o sermão mais poderoso que eu prego. É um negócio assim. Uma coisa assim. Acho que o sábado já tem. Pode ser o sermão do sábado já tem. Sei lá, não. É porque eu acho que eu já preguei aqui na Farrama. Nova descoberta. Verso 15, vai lá. Aí Jesus olha bem para os olhos da igreja. Imagine a igreja adventista como uma paciente entrando no consultório. E o doutor é o Senhor Jesus Cristo. Ele olha bem nos olhos. A primeira palavra que ele vai falar está no verso 15. O que ele fala aqui? Conheço. Não, é assim, a frase, desculpa, a primeira frase. Conheço que tem. Não, o problema é pelo que conhece. Conheço as suas vidas. Só o que tem para oferecer, o que é? Está aí o problema. Ele já foi na jugular. Já deu um diagnóstico. O problema é que vocês são pobres. A única coisa que tem para mostrar para mim são obras. A única coisa. Eu conheço vocês só pelas obras. Vocês só apresentam obras. Seria muito interessante se a palavra fosse outra. Conheço a tua fé. Isso seria interessante. Conheço as tuas obras. Nas primeiras palavras ele já vai na jugular. O problema é legalismo. O problema de vocês é legalismo. É por isso que vocês estão assim. Conheça as suas obras. Que nem é frio, nem quente. Eu sei que alguma vez na Bíblia você já pregou esse sermão errado, como eu já preguei. Vou dar um exemplo para ti. O cristão frio é aquele cristão quente. Né? Não, assim, eu já preguei esse sermão assim. O cristão quente é fervoroso, é o que diz amém, glória a Deus. Não tem nada a ver, não é isso que é. Está errado, pode rasgar esse sermãozinho, está errado. Porque isso é uma questão de personalidade, né? Tem gente que é mais recatada, tem gente que é mais expressiva. Isso não tem nada a ver com salvação, é questão de personalidade da pessoa. Então, assim, o que significa frio e quente no contexto aqui? Se o contexto está falando de justificação pela fé, o que significa frio e quente? Quente é o cristão que salvo, que ele entende a questão da justificação pela fé. Esse entendeu. E frio é o cristão totalmente o quê? Legalista, é o outro. É essa a questão. Frio é o legalista, quente é a justificação pela fé. Sabe o problema de Laodiceia? Qual o problema de Laodiceia? Que não é nem quente, nem frio. O que é? Morno. E olha o problema de Laodiceia. Laodiceia é o seguinte, igreja adventista. Não, a gente até sabe, a gente entende a questão da justificação pela fé. A gente sabe que a salvação é pela graça. Mas a gente pode dar uma ajudadinha, pode fazer alguma coisa. Pode fazer alguma coisa. Vamos dar uma ajudadinha a Cristo aqui. No quesito de justificação pela fé, no quesito de salvação, não tem 99% Cristo e 1% meu. Como é que é no quesito de salvação? 100% ele e nada meu. E nada. Na verdade é o seguinte, no quesito de salvação, você sabe a única parte que eu entro? É pecado. É a única parte que eu entro. Eu entro com pecado e ele entra com a graça. É a única parte que eu entro. Só se ruim. É só assim. A única parte que eu entro no quesito de salvação é com o pecado. E ele entra com a graça. Entende? Entra com a dívida. Olha a situação nossa aqui. Exato. Onde abundou o pecado, abundou a graça. No quesito de salvação, a única coisa que eu entro é com o pecado. E ele entra com a graça. Então não tem porcentagem alguma minha. Problema de Laodiceia. A gente entende sobre salvação, mas temos que fazer alguma coisinha. É o problema lá da irmã. Na mente dela, ela pensa que ela tem que fazer alguma coisa. Vamos avançar aqui, vai lá. É frio, miserável. Quem dera fosse frio ou quente. Quem dera decidisse logo a situação.
Assim, porque és gordo, nem és quente nem frio, estou a ponto do quê? Rapaz, Jesus olha para a situação da igreja adventista e ele tem vontade de vomitar. Dá ânsia de vômito. Ele olha assim. Ele sente ânsia de vômito. Vai. Do jeito que daí, uma ânsia de vômito. Isso, né? Vem nessa situação. Que o sermão duro. Ao verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. Temos nossas casas editoras, temos nossas universidades, temos todos os doutorados do mundo, temos AIDS, fama, tudo. Somos uma instituição fora de série, poder, negócio e tal, e vai crescendo, ganhamos não sei quantas almas, etc. Sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E o problema que vem agora, e nem sabes. Olha o problema disso. Nem sabes. Nem sabes. E olha só a primeira palavra que ele vai usar aí. Que tu és um infeliz. Interessante, por que ele usa essa palavra primeira? Ele poderia ter usado as outras, por que usa essa palavra primeira? Infeliz. Aqui mais uma vez ele está jogando na jugular de novo. Infeliz. Infeliz é alguém que não tem felicidade. Aí você vai ter que estudar na Bíblia qual é o conceito de felicidade. Qual é o conceito de felicidade? Salvação. Isaías 50, Salmos capítulo 51, Davi ele fala assim: restitui-me a alegria da sua salvação. Ó, se Laodiceia é infeliz, logo o quê? Não tem salvação. Porque para você ser feliz, você tem que ter salvação. É o que Paulo fala lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Outra vez vos digo, no Senhor. A verdadeira alegria e felicidade está em Jesus. Se Laodiceia é infeliz, acha que está salva, mas não está salva. Não entende nada. É por isso que a primeira palavra que ele usa é: tu és uma infeliz. Você não tem salvação. Você tem teses doutorais sobre justificação pela fé, só que não vivem a justificação pela fé. Então, meio que você avançando. E ele não poupa palavras. Infeliz, sim. Miserável. Pobre, cego e louco. Mas sabe o que eu falo? Eu salvo na igreja? Você é um miserável. E não reclame comigo do sermão, reclame com Jesus. Ele falou. Miserável. Miserável. Todo mundo aqui é miserável. Todo mundo é miserável. Ah, eu já preguei esse sermão aqui. Já preguei. Todo mundo saiu miserável. Amém? Se a consulta terminasse aqui, a gente já tem que ir lá para a funerária. Se a consulta terminar, graças a Deus que o médico Jesus Cristo, ele vai agora o quê? Prescrever a receita. Né? Está no versículo 18. Qual a primeira palavra que aparece no versículo 18? Cada palavra aqui é um sermão. Cada palavra é um sermão. Isso aqui dá uma semana de oração inteira. Aconselho-te, irmãos. Te lembra qual verso da Bíblia? Isaías 9:6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso? Conselheiro. Aconselho. O mesmo desses. O profeta Isaías, né? Aconselho. Você percebe? E outro detalhe, você percebe que ele dá um conselho? Ele não exige? Ele não impõe? Ele dá o que? Um conselho. Se você quiser aceitar educadamente, ele chega na porta da igreja adventista e fala: se vocês quiserem aceitar, vou dar uma receita agora para melhorar a situação de vocês. Vamos ver então? Aconselho-te. O quê? Qual é a fonte aí do remédio? Olha aqui o que a igreja adventista precisa aprender. Qual é a fonte de remédio aí? O quê? De mim. Não é de ti. É de mim. A solução está comigo. Olhem para mim. Venham a mim. Que de mim. Então qual é a solução nossa? Ir aonde? Jesus. Nós precisamos ter um relacionamento salvífico com Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Não é à toa que o livro do pastor Bulhon tem aquele título tremendo: conhecer Jesus, que é? Tudo. Acabou, pronto. Aí ninguém fala mais nada. Se falar, estraga a frase. Conhecer Jesus. Ponto final. Vocês têm que vir de mim e tem que fazer o quê? Com preço. Opa, mas não é pela graça? Não é de graça? O que ele manda comprar? Vou explicar. Onde explicar isso aqui? É Isaías 55, versos 1 a 4. Fala assim: todos vós que têm sede, vinde de mim. Todos vós que têm fome, vinde a mim e comprai o pão, etc. Vinde e comprai. É o seguinte: o preço é tão alto da salvação, é tão alto, porque não é de graça assim. O
O preço custou a vida do próprio Filho de Deus. É de graça para nós, mas para ele custou muito alto. É tão alto que Jesus fala assim: se vocês quiserem a salvação, se eu fosse oferecer para vocês comprarem, vocês não teriam condições de comprar. Então, mas se vocês quiserem a salvação, só tem uma maneira de vocês obterem: entregar a vida. Essa é a troca. Essa é a troca. Vocês têm que entregar a vida. A vida. Tudo. A vida. Tem que entregar a vida para mim. Essa é a compra. Essa é a compra. Que é a troca, né? Eu paguei, agora se vocês quiserem a salvação, tem que entregar a vida para mim. É isso que ele está falando aí. De mim, compra. E aí estão os 3 remedinhos aí, os tratamentos, né, que tem que fazer. Ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. O que é ouro refinado pelo fogo? A fé. É a fé que... O apóstolo Pedro fala isso, acho que é 1 Pedro ou 2 Pedro. A fé que atua pelo amor. E essa fé, ela foi depurada no fogo. Veja só, ele começa a consulta dizendo que o problema é obras. Então o que precisaria? É a fé. Então esse é o primeiro remédio. É a fé salvífica. Vocês precisam entender sobre a fé salvadora, justificação pela fé. Esse é o primeiro remédio. Segundo, vestiduras brancas para te vestires. Aqui está a justificação pela fé, que é a justiça de Cristo. Minha salvação, minha justiça. Vocês se lembram lá? Nossa justiça é semelhante ao quê? Trapos de imundícia. Então nós temos que tirar nossas vestes imundas e pedir para que Ele coloque suas vestes. Bom? A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E o terceiro medicamento, qual que é? Colírio. Para ungires. Aqui está a unção do Espírito Santo. Ungires aí. É a palavra Messias. Ungires. Colírio para ungires os seus olhos. A fim de que... E o colírio é um símbolo do Espírito Santo. Tá bom? Então, veja só. Remédio para a igreja adventista, para mim e para vocês. Remédio. Acreditar que Jesus Cristo é meu Salvador. Se eu acredito que Jesus é meu Salvador, eu sou revestido de sua justiça. E automaticamente eu recebo, que unção eu recebo aqui? Que promessa? A presença do Espírito Santo. É na ordem certinho. Creio que Jesus é meu Salvador. Recebo sua justiça. E como consequência, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo é o colírio. Então aí está o remédio para a igreja adventista. Tá? Vamos terminando aqui. Verso 19. Aí até aqui o pessoal está olhando meio assim, torto para mim. O sermão lá. Aí eu vi. Pô, isso aí sábado de manhã para falar, para ouvir que eu sou um miserável. Eu falei, é isso mesmo. Eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo, eu sou miserável, eu também sou. Eu reclamo com Jesus. Ou então rasga essa página agora. Se você não quer ouvir isso aqui. Reclamo com Jesus. Aí sabe o que eu falo nessa altura do campeonato? Eu falo assim, o sermão é duro. E tem que ser. Sabe por que tem que ser duro? Porque a paciente aí está no CTI, quase morrendo. E sabe por que o sermão é duro? Dá uma olhada no verso 19. O que eu faço? Eu disciplino a quantos? Sabe por que o sermão é duro? Porque Jesus o quê? Te ama, seu miserável. É por isso que é duro. Ele te ama, sua praga. Ele te ama, poxa. Ele te ama, meu miserável. Ele te ama, cara. É por isso que é duro. Duro porque ele te ama. Se ele não te amasse, ele passaria a mão na sua cabeça. Não falaria nada. Porque ele te ama. Ele quer te despertar para isso. Você tem que mudar, poxa. Tem que mudar. Ele te ama. Eu repreendo e disciplina todo por quantos anos? Ser, pois, zeloso. E aí? Sabe por que Jesus está falando tão duro assim? Primeiro, porque ama. Segundo, dá uma olhada no verso 20. Agora a gente vai entender legal esse verso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei contigo. Isso aqui é a última igreja. É o último período. Naquele tempo, no Oriente Médio, não tinha quintal. As casas não tinham quintal. E eles deixavam a porta fechada. Quando você queria chamar alguém, você não podia bater na porta. Não podia fazer isso. Você chegava na rua e gritava. Ô Cimei! Seu que? Cimei, seu. Cimei não, seu. Ô seu! Cimei, né? Esse cara assim. Hebraico. O nome dele é hebraico. O nome do profeta, hein? Novo nome lá na glória. Eu falei, ô Selby! Aí o Selby que estava lá de dentro levantava e abria a porta. Eu não podia bater. Eu só batia na porta se eu trouxesse alguma mensagem de catástrofe, de desastre em família, de urgência. Alguém morreu, etc. Aí eu batia na porta. Então, por exemplo, se você estivesse lá do lado de dentro e ouvisse alguém bater na porta, é que nem ligação na madrugada. No meio da madrugada. O telefone toca no meio da madrugada. Aqui comigo. Jesus, o que ele está fazendo aqui no verso 20 na igreja de Laodiceia?
Ele está batendo e está falando. Esse que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, ó, ele está assim, ó, ele está esmurrando a porta do coração do adventista e está gritando. Sabe por que ele está falando isso? Meu filho, é a última igreja. Eu estou o quê? Poxa, você tem que se despertar, seu miserável. Você tem que se despertar, cara. Eu estou voltando e eu quero te salvar. Você não pode ficar no meio termo. Você tem que me conhecer como meu salvador, como seu salvador. Você tem que ser batizado, você tem que sair desse legalismo. Filho, por favor, deixa. E aqui está uma pena, aí você chama o Evandro para cantar, na feira, tudo bem, entendeu? Ao verso 21. Ao vencedor. Quem é esse vencedor aqui? Aquele que venceu o quê? O legalismo. Ao vencedor, darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Está aí a semana de oração. Você vai dar uma semana de oração. Cada verso, cada palavra é o Senhor. Mensagem de Laodiceia. Sarah White fala que essa mensagem que vai trazer o reavivamento e reforma vai trazer a sacudidura. Essa mensagem que vai causar a sacudidura na igreja. Porque os orgulhosos não vão suportar essa mensagem e vão sair fora. Mas aqueles que vão se humilhar diante deles vão se humilhar, eles vão reconhecer, não, realmente eu sou essa desgraça mesmo, eu sou essa praga. Você sabe qual é o problema da Laodiceia? Na verdade, o título do sermão é a síndrome laodiceana. É a síndrome laodiceana. Você sabe qual que é a síndrome laodiceana? É quando você está ouvindo esse sermão e fala assim, ó, poxa, rapaz, aquele irmão que tinha... Aquele rapaz que tinha que estar aqui na sala de aula para ouvir essa mensagem, não está. Está aí o problema. Você está com a doença. Você está com a doença. E qual o problema de Laodiceia? Eu não preciso dessa mensagem. Eu não. É o outro que precisa. Você está com a doença. Você está com a doença. Quando que começa a cura? Quando você fala, essa mensagem, o que é? Eu sou esse miserável. Eu sou essa desgraça. Eu sou esse miserável. Eu que preciso. Aí começa a cura. Porque a síndrome laodiceana é quando você fala, não, realmente, eu estou tudo bem, graças a Deus, né, eu estou tranquilo, né, tenho orado, olha as obras, ó, tenho orado, tenho estudado a lição da escola. Sempre na frente. Ele sempre faz uma coisa, eu tenho feito isso, graças a Deus, tá tudo, eu tenho devolvido dízimo oferta, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Olha aí o problema dela. Essa é a doença. Está doente e não sabe. Está doente e não sabe. A cura começa quando? Quando você fala, eu sou esse cara, eu sou isso aí. Eu sou isso. Aí começa a cura. Valeu, sermão? Irmãozinho do nosso salve aí. Vamos voltar para Levítico. Aqui, ó. Tudo está aqui, ó. A cruz do Calvário. Então é isso que a igreja precisa entender. Que Cristo morreu e já o quê? Pagou, irmão, pagou. Então você não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa fazer é aceitar, é de graça. Então a cruz em si, ela já é suficiente. A cruz em si já é suficiente. Porque na cruz do Calvário, Cristo paga os pecados e a salvação foi garantida. Todo aquele que aceitar Jesus como Salvador estará na vida eterna. Amém. Estará na vida eterna. A salvação está garantida. Garantida, acabou. Né? É lógico, não estou pregando aqui uma vez salvo para sempre, não é isso? O camarada, ele aceita Cristo e precisa o quê? Se manter com Cristo. O próprio Jesus fala em João capítulo 15, versos de 1 a 5, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim, tem que é aceitá-lo e permanecer nele. Estando em mim. Acho que é Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles não ficaram só no passado. Eles mantêm. Eles mantêm. Estão todos os dias. Uma caminhada. É o processo de santificação. Então, aquele que aceita Jesus como Salvador, se mantém em Cristo, tem a sua salvação garantida, irmão. Garantida. Só que é o seguinte. Para ele receber o perdão dos pecados, aí tem um segundo elemento. No santuário celestial, nossos pecados são apagados e os méritos da salvação são aplicados sobre o pecador arrependido. Então são essas duas coisas. Na cruz do Calvário, salvação é garantida. No santuário celestial, os méritos da salvação são o quê? Aplicados. Por isso que o sangue, o que ele era no véu? Aspergido. Os méritos da salvação são aplicados. Tá? Então veja só, eu acredito que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e Ele é o meu intercessor no santuário celestial. Ele é o meu intercessor. Então, os dois elementos aqui. É que nem um avião. Um avião, asas e turbinas. Vamos avançar. Pois não? Pode.
Frio é legalista. E o quente o que seria? Não. Frio é legalista. Ó, frio e o quente é o oposto de frio. Frio é legalista. E o quente é o salvo. É o salvo, tá? Levítico 5. Vamos lá para Levítico capítulo 5. Vamos terminar hoje, hein? Levítico 27. Vamos terminar hoje. Amém. Levítico 5. São meio-dia, alguma coisa. O sacrifício pelos pecados ocultos. Vamos lá. Levítico capítulo 5. Estrutura do capítulo. Vamos lá. Olha que interessante esse capítulo. Ele é bem mais rápido, né? Você vai perceber. No capítulo 5. Isso. Tem uma partícula aí que ela vai se repetir. A partícula VAV. É o VAV conjuntivo. Olha o Roninho. VAV conjuntivo. Olha aí. Ela se repete sempre no início de parágrafo. VAV conjuntivo tem várias traduções. E, quando, se, agora. São várias traduções do VAV conjuntivo. E ela vai se repetir aí. Ela que vai dividir. Ó. Versículo 1. Como é que começa o verso 1? Quando. Verso 2. Quando. Verso 2 lá. Ó. Verso 3. Quando. Tá vendo? Verso 4. Quando. Verso 5 e 6. Cadê o 5? É o 6 lá. Como? Como sua oferta pelo pecado que cometeu, etc. É isso mesmo. Tá? Oferta pelo pecado, é isso mesmo. Resumo, na verdade é o seguinte, 5, 6 é um resumo geral e a recomendação do que deveria fazer. Vamos lá. Aqui comigo. Verso 1. Quando alguém pecar nisso, quando alguém tocar nisso, quando alguém tocar nisso aqui, quando alguém jurar nisso aqui, o verso 5 e 6 faz um resumo geral de tudo isso que foi proibido. Bom, é interessante a estrutura desse capítulo. O que a pessoa tem que fazer? Tem que confessar o pecado e trazer a oferta. E o sacerdote por ele fará expiação. É o que está escrito aí. Mais uma vez no capítulo 5 a gente percebe os dois elementos. Os dois elementos que conduzem o perdão dos pecados. A morte da vítima e o quê? A ministração do sacerdote. O capítulo 5 está repetindo. Tá? O oferta, o sacrifício e a ministração do sacerdote. Completa o quadro da expiação. Ver o verso 16. Dá uma olhada no versículo 16. A gente fala sobre isso. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. E ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Presta atenção. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. Percebeu os dois elementos aí? O sacerdote com o carneiro da oferta pela culpa. Olha os dois elementos. Tá vendo? É a morte da vítima, mas a ministração de quem? Do sacerdote, que vai trazer a expiação. Bom? É a morte da vítima e a ministração do sacerdote. Olha lá. No primeiro caso, olha que interessante aqui ainda no capítulo 5. Capítulo 5, versos 7 a 13. No primeiro caso, nós temos o derramamento de sangue pela morte dos pássaros, versos 7 a 10. Mas no segundo caso, não há derramamento de sangue, pois é uma oferta de cereais, versos 11 a 13. E aí, como entender, diante desse verso, como entender Hebreus 9, 22 diante desse caso? Sabe por quê? Essa aqui não era uma oferta de gratidão. Lembra a oferta de gratidão do capítulo 2? O capítulo 2 é uma oferta de manjares. Oferta de manjares não era expiatória. Por que não era expiatória? Porque era gratidão. Gratidão, porque ele já havia sido expiado o pecado no capítulo 1. Então ele estava lá para agradecer. Por isso que não tinha derramamento de sangue. Era oferta de gratidão. Só que essa oferta aí do capítulo 5, versos 11 a 13, é uma oferta de pecado. Só que não tem derramamento de sangue. É uma oferta de cereais. Então vamos ler os versos. Versos de 11 a 13. Olha só. Capítulo 5, versos 11 a 13. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 ouros ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará ao sacerdote, o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, etc, etc. Algum sangue foi derramado aí? Não. Só que era oferta pelo pecado. E agora? Olha aí, mais um verso para fazer um TCC. Mais um verso. Como é que fica agora assim? Mais um verso. Como que fica Hebreus 9, 22? O que está escrito em Hebreus 9, 22? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E agora como é que fica? Não, mas ele pecou. Ele pecou. Pecado precisa ter derramamento de sangue. Tem que ter um perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como é que fica? Você percebe que é uma pessoa bem miserável. Não tinha nem condição de ter uma pombinha. E só queimava e... não tinha nem condição. Tem a ver com as posses aí que ele não tinha posses. Então, é o que ele falou. Mas ele pecou. Só que ele pecou. E diante do pecado precisa ter a morte da vítima. Caso contrário, não é perdoado. Como é que fica agora? Só Deus.
Aí, Cleiton, tá chegando aí, vai lá. Exato, vamos lá aqui, ó. Olha lá. Para isso servia o sacrifício o quê? Diário, que o sacerdote oferecia. Independente se algum pecador iria oferecer sacrifício ou não. O sacerdote não fazia o sacrifício diário? Esse sacrifício diário, o que fazia? Cobria esses casos. Cobria esses casos, ok? O sacrifício diário do sacerdote cobria esses casos de pessoas que não tinham condição alguma de apresentar algum animal. Uma intercessão. Oi? Era como se fosse um tipo de intercessão do sacerdote. Era como se fosse um tipo de intercessão do sacerdote. Só que ele oferecia aquele sacrifício diário que o sacerdote oferecia, não era para o sacerdote. Era aquele sacrifício diário era por toda a congregação. Para nesses casos especiais. Por exemplo, israelitas que estivessem viajando longe do santuário, eles não podiam ofertar lá. Mas se não tivesse condição de vir, o sacrifício diário cobria todos os casos. O sacrifício diário cobria todos os casos. É interessante isso aqui. O sacrifício diário servia para atender casos que impossibilitavam o pecador de comparecer ou de ofertar animais no santuário. Viagem, distância ou pobreza extrema. De qualquer maneira, diante de qualquer pecado, teria que ser oferecido o quê? O sacrifício. Todo Israel sabia que existia esse pecado. Todo Israel sabia que existia esse sacrifício pelo pecado. Por favor, com certeza. Não, porque é assim. Diz aos filhos de Israel. Não é assim a ordem? Não, diz aos filhos de Israel. Eu entendo. Eu sei que. Por que eu fiz essa pergunta? Porque todo mundo fazia o seu sacrifício individual, né? Levava lá para fazer o sacrifício individual. Então, quando a pessoa não tinha condição de levava somente a farinha, né? Aí esse sacrifício cobria. É por isso que eu fiz a pergunta. Não, sabia, eles sabiam. Tudo isso aqui foi passado para o povo de Israel. Minuciosamente. Ficou uma dúvida aí que é a respeito. Não sei se o senhor vai responder agora. No versículo 24 do capítulo 4. Capítulo 4. E no versículo 28. Vai lá. Por que é cabra em vez do carro? Ah, ok. Cabra e bode, né? Ó, veja só. Não há... É que é o seguinte. De todos esses animais, novilho e tal, o novilho é um bezerrinho. Um bezerrinho, né? Veja só, não há nenhuma diferença entre essas. Assim, é que é o seguinte, deixa eu explicar. Quem é que oferece? É o príncipe que oferece cabra ou bode, né? É o príncipe que oferece o bode, né? Tá. É que é o seguinte, é por questão de condições. O príncipe, um bode era mais caro do que um novilho. Era uma questão de condições. Por isso que o príncipe oferecia. O príncipe oferecia um bode. Aí tem que ver a questão da cabra. Mas não havia nenhuma diferença de... A única diferença nesses casos é a ministração do sacerdote.